Convido agora para vocês o nosso segundo palestrante, que vai falar sobre a perspectiva da pedagogia social para a educação integral, integrada e integradora. Pedagogo, mestre pela USP, doutor pela USP em Educação e Livre Docência e Pedagogia Social. Atualmente é professor livre docente do Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Publicou quatro artigos em periódicos especializados, 3 capítulos de livros, 9 trabalhos em anais de eventos e tem 9 livros publicados. É o editor da coleção Pedagogia Social, junto à editora Expressão e Arte, e participa do Conselho Editorial da Revista de Ciências da Educação da Unisal. Possui 14 processos ou técnicas e outros 3 itens de produção técnica. Recebeu 9 prêmios e 2 homenagens. Atua na área de educação com ênfase em administração de sistemas educacionais e educação em espaços não escolares, especialmente abrigos, unidades de internação de adolescentes e estabelecimentos penitenciários. Em suas atividades, interagem com colaboradores de Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Finlândia, Uruguai, Chile, Argentina, Cuba e África. Em abril de 2010, foi eleito o primeiro presidente da Associação Brasileira da Pedagogia Social. Com vocês, professor mestre Roberto da Silva. Boa noite a todos, a todas. Obrigado pelo convite de vir conhecer a faculdade de vocês. Eu conheço São Sebastião só como turista, né? Já vim muitas vezes passear aqui e relaxar. Mas agora o compromisso é de dialogar um pouco com o Dr. Bussinger sobre essa perspectiva, do ponto de vista do social, o que significa essa ênfase desenvolvimentista, né? Então, eu acho que um autor adequado para se fazer essa ponte entre uma fala de um ponto de vista mais técnico e uma fala de um ponto de vista mais humanista é o indiano Amartya Sen. Tá? Amartya Sen tem um livro intitulado exatamente assim, Desenvolvimento e Liberdade. E o mote, a tese que ele defende é que o desenvolvimento, ele só é ético e moralmente sustentável quando ele favorecer a ampliação das liberdades. Todo e qualquer desenvolvimento que for capaz de diminuir, de restringir ou de inibir a liberdade do ser humano, esse não é um desenvolvimento eticamente sustentável, né? Então, eu peguei no amplo leque de desafios que o Brasil precisa enfrentar, as regiões litorâneas, as regiões turísticas têm um desafio específico a lidar, que é definir o lugar da infância na estrutura social brasileira, né? O problema para nós é um problema de 500 anos, já de 550 anos. Nós estamos aí às vésperas de comemorar o 20º ano da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e nós temos ainda muitos desafios a serem enfrentados no sentido de criar ou fomentar uma cultura de direitos em que o desenvolvimento humano ou o sujeito humano do desenvolvimento ele seja contemplado sob todas as perspectivas, né? E a nossa preocupação atual, exatamente em função do próximo aniversário de 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, é discorrer um pouco sobre como historicamente o Brasil tem enfrentado o desafio de resgatar a dignidade da condição da criança brasileira, tá? Por isso essa temática, o lugar da infância na estrutura social brasileira. Eu vou basicamente tentar apresentar para vocês
o contexto que nós herdamos ao longo desses 500 anos, o que se constituiu, consolidou como parâmetros, como fundamento da cultura familiar no Brasil, quais os vícios e as distorções que essa cultura deixaram como legado para nós, e como ao longo desses 20 anos isso tem sido trabalhado para mudar, sobretudo, a cultura e a mentalidade no Brasil. Tá? Então, o nosso ponto de partida é entender que, nesse processo de colonização dos novos territórios, como ocorreu na África, na Ásia e nas Américas, alguns elementos ali que se conjugaram, né? Uma cultura ocidental, predominantemente branca, cristã e, por vezes, católica, na disputa com os protestantes, né? Esses elementos, esses ingredientes, eles acabaram por explicitar um papel de dominação cultural nas colônias onde foram estabelecidos, inevitavelmente, né? Mas antes de se implementar os valores da cultura ocidental ou da cultura cristã, em todos esses países houve um esforço muito grande de estabelecer alguns princípios de ordenamento na sociedade. E esses princípios de ordenamento passavam, inevitavelmente, pela adoção de um modelo de família nuclear que se queria como a célula máter para a estruturação das novas sociedades. Então, pense o que era o Brasil em 1500, qual era o desenho, o perfil da sua população, né? Mais de 11 milhões de índios, dividido em mais de 1.800 nações, com tradições não cristãs, portanto, diferentes arranjos sociofamiliares, diferentes arranjos tribais e comunitários, né? A cultura que chega e que se quer estabelecer aqui como hegemônica, ela precisa começar a estabelecer aquelas células embrionárias sobre a qual edificar uma estrutura social. E no Brasil, como nas outras colônias, essa célula máter para a organização da sociedade brasileira vai ser a tentativa de impor o modelo da família nuclear como a base para a organização da sociedade brasileira. Então, é isso que vai nos dar essa distorção entre o que é aquele círculo amarelo, que é isso que se entende como o eixo estrutural da sociedade brasileira, e o círculo mais amplo, que são os diversos arranjos sociofamiliares decorrentes da preservação da cultura indígena, de seus modos de organização sociofamiliar, muito avolumado pela vinda de cerca de 4 milhões de escravos, que também nos seus países de origem tinham diferentes arranjos sociofamiliares, tribais e comunitários, e do intenso processo de miscigenação das 3 raças que vai ocorrer no Brasil, né? Então, essa ilustração, ela nos dá a dimensão que permite verificar vários dados, né? Primeiro, saber, e vocês devem saber, que família nuclear não é um modelo único no Brasil. E nem é o principal modelo, nem é o modelo hegemônico. Quando se questiona as pessoas como é o seu arranjo sociofamiliar, quando se questiona nas escolas os nossos alunos como suas famílias estão organizadas, a gente vê que tem hoje diferentes arranjos sociofamiliares, e não mais só a família dita hegemônica, né? Mas também nos dá a dimensão do que é o universo da marginalidade social, do que é o universo, não digo improdutivo, mas é aquele universo que precisa ainda dos mecanismos de inclusão social, de inclusão no mercado formal de trabalho, que é aquele universo que se socorre mais da assistência social do que dos benefícios sociais. Então, esse arranjo nos mostra diversas coisas. Esse princípio, essa proposta, essa tentativa de estabelecer um determinado modelo de organização familiar como hegemônico para a sociedade, inevitavelmente ele começa a fazer distinções, a estabelecer divisores aí. No Brasil, a primeira distinção que se começa a se fazer com a imposição dos ritos
sobretudo católicos, para legitimação da família, pelo casamento, primeiro, pelo